I had a friend that, for college, he's a strong Christian, he had to visit a house of worship of a different religion. Eu tinha um amigo que era um cristão convicto na faculdade, e ele teve que visitar uma casa de adoração de uma outra religião. So he went to a Buddhist temple. E ele foi para um templo budista. And he said it was interesting. There were a lot of Americans that had converted to Buddhism. E ele disse que foi interessante, porque tinha um monte de americanos que haviam se convertido ao budismo. But this is the way he described the difference between Buddhism and his experience with Christianity. E essa foi a forma que ele descreveu a diferença do cristianismo e do budismo que ele experimentou lá. He said with the Buddhists, they went to temple and they would say, okay, here are the things that you do. They would teach you how to do it, and then they would go and practice these disciplines. It was very much just like a class, now you go do it. E no budismo era, olha, isso aqui é o que você tem que fazer. Então era muito parecido com uma aula, você aprende o que você tem que fazer e agora vamos praticar. He said, but with Christianity, he said, we go and oftentimes it's like a pep rally. We're trying to get ourselves all excited to do these things for a long time. He said, but there's not a lot of just solid practical teaching of here's how you do it. We're trying to just emotionally get everyone excited to do it. Agora, no cristianismo é diferente. É como se todo mundo se reunisse ali. A gente tem que se preparar, se animar muito para o culto que nós vamos ter. E a gente não tem aquele ensino prático de, olha, é assim que você faz. É mais uma questão emocional. And of course, I think a healthy walk with the Lord should be both emotional and practical. E é claro que uma caminhada saudável com o Senhor, você vai ter emoção e prática. But I think in our world, the charismatic Pentecostal evangelical world, I think it's important that we understand that we teach people the practical ways to follow Jesus, the things that we do, not just get ourselves psyched up, because that can only take you so far. We have to learn what are the practical things that I need to do to abide in the vine on a daily basis. E eu acho que uma coisa importante é a gente aprender quais são as formas práticas de a gente permanecer na videira, não apenas formas de a gente se animar e ficar todo emocionado. It's like lifting weights, you know, it requires discipline. You don't just get big muscles by thinking about it or getting excited about it. You have to do the hard work. E é como levantar peso, é como fazer academia. Você não vai ficar forte simplesmente olhando para os pesos ou ficando animado em relação aos pesos. Você vai ter que ir e levantar e fazer o trabalho pesado. And following Jesus is similar. We have to exercise our obedience muscles, and we have to regularly identify the patterns of disobedience in our life and allow those to die. E seguir Jesus é parecido. A gente vai ter que se exercitar na obediência e encontrar os padrões de desobediência em nós e matá-los. So there's, I'm not going to talk about all the different ways of reading the Bible and praying and all these different things, but it's those things that we need to recognize. If you're not doing them, if you're not exercising, if we're not strengthening our spirit, we will not stand on that day. Eu não vou entrar aqui em como estudar a Bíblia, em como orar, mas é esse tipo de coisa que se você não está fazendo, que se você não está se exercitando nisso, é o que vai faltar para você, em permanecer diante do Senhor naquele dia. If we're not people of prayer, so abiding in the vine, how do you get close to someone? You communicate, you talk to them. The primary way that we do that is through prayer. If we're not praying, and yet we believe we're abiding in the vine, again, we're deceiving ourselves. Então, se a gente não está orando, porque não tem como a gente conhecer alguém sem passar tempo com ele, permanecer na videira. Se você não está orando, de novo, você está enganando a você mesmo. It's one of the most terrifying passages in the Bible that people on the day of judgment will say, Lord, Lord, and he'll look at them and say, I never even knew you. E uma das passagens mais terríveis para mim na Bíblia, que fala do fim dos tempos, é quando as pessoas vão chegar diante do Senhor e falar, Senhor, Senhor, e ele vai olhar e dizer, eu não conheço vocês. Yeah. On that day I want to hear my name. I want to hear well done, good and faithful. I want to see the look of
I've sung about him, I've sung to him, but now we can look each other in the eye on that day. That's the day that I'm looking forward to, and the day that we should all be pressing into. E naquele grande dia eu quero ouvir meu nome, eu quero ouvir servo bom e fiel, eu quero olhar no olho daquele que eu cantei, que eu adorei, que eu falei sobre ele. Servo bom, is that good, faithful servant? Servo bom e fiel. Okay. So, yeah, amen. Amen.